Povo querido, quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor me orientou, extremamente importante, necessária, precisa e atual. Livro de Ageu, capítulo 1, versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: veja onde seus caminhos os levaram. Suba um monte para trazer madeira. Construa o templo para que eu me alegre, e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e os que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca, que atinge o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho da mão de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Salatiel, o sumo sacerdote, Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram a voz do Senhor. O Senhor Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Meus queridos, essa palavra é muito forte, profunda. O livro de Ageu é um livro pequeno, tem apenas 2 capítulos, mas aqui tem estudos assim profundos, muito profundos, que nós não conseguimos, é claro, em 20, 30 minutos abordar. Mas, em resumo, o povo judeu tinha recém-chegado do exílio da Babilônia, onde eles estiveram por cerca de 70 anos. Naquela ocasião, Nabucodonosor os levou cativos para Babilônia. Mas, 70 anos depois, um decreto de Ciro liberou o povo para voltar para a terra de Israel, para reconstruir o templo, os seus muros, suas portas, sua nação, seus costumes, que era a política daquele rei, de investir na estrutura, na própria conjuntura de cada povo. Então eles retornaram. Imagino que 50 mil pessoas voltaram de imediato, aquela empolgação, né, de rever a terra que há tempos não vira, ou de conhecer a terra daqueles que nasceram durante o cativeiro na Babilônia. E ali eles começaram, com dificuldade, com lutas, a reedificar o templo. O rei Dario deu a eles decreto para conseguir madeiras, né, para poder construir o templo. Quando eles chegaram para reconstruir, eles enfrentaram muitas dificuldades. Uma delas é a oposição dos samaritanos. Quando os judeus foram exilados para a Babilônia, ficaram pessoas judias ainda, um povo judeu ficou na terra ainda, principalmente pessoas pobres, os pequenos, né, pessoas da periferia, pessoas sem expressão econômica, cultural.
E esse povo pobre ficou ali morando nesse tempo, 70 anos na terra de Jerusalém, de Israel. Cresceram, multiplicaram, casaram com outras pessoas de outras nações, formou ali um povo que foram os samaritanos, que tinham parte dos costumes da lei judaica, da lei mosaica, e também adquiriram outros costumes das leis, dos costumes pagãos. E esses samaritanos foram pessoas que literalmente investiram contra e desestimularam e atrapalharam, denunciaram a construção, a reconstrução do Templo de Jerusalém e da cidade de Jerusalém. Além desse povo, a situação também material, disposição de mão de obra, e também houve denúncias diante do rei Ciro, da maneira que estava sendo reconstruída a cidade, uma denúncia maldosa, e Ciro baixou um decreto impedindo a reconstrução. Aí eles paralisaram as obras, o templo estava parcialmente erguido, as paredes, os muros, as portas, mas não estava coberto ainda. E eles foram obrigados a paralisar. Ficaram então cerca de 16 anos, e nesse interim eles começaram a preocupar com eles mesmos, né? Começaram a investir nas suas próprias casas, construir casas boas, casas luxuosas, requintadas, casas grandes, casas assim, padrão elevado mesmo. E eles se acomodaram na questão de se preocupar com eles mesmos, né? Com sua família, seus bens, seus campos, seu bem-estar, sua casa chique, né? E eles deixaram em segundo plano aquele propósito que eles tinham de reconstruir o templo de Salomão, os muros de Jerusalém, seus portais, suas portas, restaurar a nação, a beleza, os costumes, os hábitos, a religião, o sacrifício, a rotina daquele povo. E chegou um ponto que eles estavam muito acomodados e não se aquietaram, e aí viraram as costas, desinteressaram, se acomodaram, se acovardaram, viraram as costas para a reconstrução do templo do Senhor. 16 anos depois, esse profeta Ageu se pronunciou e falou em nome de Deus e chamou atenção ao povo judeu de uma maneira forte, precisa, profunda. Ele relatou aqui, que falou assim, vocês estão falando que ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa de Deus. Mas ele sabia que tinha chegado, até porque já tinha profecias a respeito dessa reconstrução no livro de Jeremias. Então, era do conhecimento profético que o tempo era aquele. E eles não eram inocentes, né? Aí eles falam assim, acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento enquanto a minha casa continua destruída? O profeta Ageu, usado por Deus, fez a pergunta ao povo, e aí? Então é tempo de vocês morarem em casas boas, finas, requintadas, casas luxuosas, e minha casa, meu templo, destruído? Né? Agora, diz o Senhor dos Exércitos, veja onde seus caminhos levaram. Então ele falou assim, olha, para. Preste atenção, abre os olhos, olha para trás, retroceda aí os seus pensamentos, volte à história de vocês, relembre o trajeto do povo de vocês. Né? Vocês estão aqui, mas veja o que está acontecendo, né? O que aconteceu então? Veja onde seus caminhos levaram. Vocês têm plantado muito, colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vocês se vestem, mas não aquecem. Aquele que ganha salário recebe para colocar numa bolsa furada. Ou seja, frustração, insatisfação, patinando no mesmo lugar, retrocedendo. Eles estavam assim, insatisfeitos. Aquela casa luxuosa, bonita, de repente não trazia para eles alegria, bem-estar de estar ali dentro. Era como se tivesse uma construção, mas não tinham lar, não tinham alegria, não tinham prazer de estar ali, não tinham prazer em ver talvez aquelas cortinas caras, aquele piso do melhor possível, aquelas madeiras luxuosas, quem sabe os cedros
do Líbano, né, que foi inclusive talvez trazida ali há 16 anos atrás para a construção do templo, as suas portas magníficas, né, seus ferrolhos, suas travas, suas trancas, suas fechaduras, né, seus muros, né, seus banheiros, as suas salas de estar, aquela coisa suntuosa, luxuosa, mas talvez não tinha prazer, porque aqui há exatamente uma contraposição entre o trabalho, o esforço, a disposição, né, mas sem prazer, né? Veste, mas não está satisfeito, come, mas não está satisfeito, trabalha, mas não dá para nada, salário que parece que entra num saco furado, entra para um lugar e sai por outro, não vê onde está o dinheiro, você recebeu o dinheiro, de repente não tem mais nada na mão, já se foi o dinheiro, acabou o salário do mês. Então o povo realmente estava numa situação delicada, insatisfeitos, estava sendo provação, e Deus chamou a atenção daquele povo. Então ele falou assim, veja, vocês esperam muito, mas eis que veio pouco. E os que trouxeram, eu dissipei com o meu sopro. Eles estavam levando para a casa de Deus as sobras. Aquilo que restou do salário, aquilo que restou das compras, que ficou no armário, que ficou na estante, que ficou na despensa, na geladeira, no freezer, no fundo do guarda-roupa, né? Aquelas roupinhas surradas, usadas, antigas, sapatinhos já meio usados, um brinquedinho que a gente sabe se ainda funciona ou não funciona, mas vamos doar, né? Quem sabe alguém ainda tem algum proveito. Então estavam dando as sobras, os restolhos, as coisas não eram as premissas, o melhor, não era aquilo que mais importante, em primeiro lugar, para honrar Deus. Estava dando o pior e retendo o melhor. Eles estavam vivendo no melhor da casa, mas a casa de Deus estava em ruínas. Não se preocupava com as coisas de Deus. Estava nem aí, né? Aí o Senhor, então, com isso, ele desprezava, ele assoprava essas ofertas, como se fosse farinha. Deus, isso aqui, você trouxe aqui, esse restolho, essa coisa, esse restolho aqui, essa sobra, eu não quero. Soprava. Pronto. Não aceitava aquelas ofertas pífias que levavam para o Senhor. Pergunta o Senhor do Exército, por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com sua própria casa. Por causa de vocês, agora olha a consequência do egoísmo, das preocupações excessivas com o seu bem-estar, com sua casa, seu conforto, seu luxo, suas riquezas, seus bens, seu bem-estar, sua segurança, sua excessiva preocupação com aquilo que é pessoal e o desprezo com as coisas de Deus, né? Qual a consequência disso? Por isso, por causa de vocês, olha só, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Teve suas consequências por agir com desvelo, com desprezo pela obra de Deus, pelas coisas de Deus, pela causa de Deus, pelo templo de Deus, pela casa de Deus, pela igreja de Deus, pela estrutura da igreja de Deus aqui na terra. Isso é uma coisa séria, meus irmãos. Essa palavra não inventei, não é minha, não planejei. Eu orei, busquei do Senhor e o Espírito Santo falou prontamente comigo no meu coração, assim, sabe, de maneira muito clara. E eu estou muito, muito, muito motivado pelo Espírito da necessidade de pregar, de falar dessa palavra para vocês. Vocês serão muito edificados com essa palavra, nós vamos ver, né, no final também. Então, esse profeta falou ao governador, né, da província de Jerusalém, que era Zorobabel, e também ao sumo sacerdote, né, Salatiel, e o restante do povo. E aí, por causa da palavra do profeta Ageu,
a quem o Senhor Deus enviara, o povo temeu o Senhor. O povo obedeceu. O povo abriu os olhos. Epa, peraí. Não é esse o caminho, não é essa maneira, não é esse o propósito, não é essa aqui a minha motivação, não estou aqui só para viver preocupado comigo, com meu bem-estar, com minha segurança, com meu luxo, com meu zelo, com meus dodóis, com meus não-me-toques, com minhas particularidades, né? Com meus zelos. Mas, além disso, nós precisamos também preocupar com a obra de Deus. Aí que vem dois aspectos que eu quero abordar contigo. Primeiramente, a questão física da obra de Deus. Repensar, meus queridos, minhas queridas, nós vamos sobre nossas ofertas na casa de Deus, na igreja, sobre nossos dízimos na casa de Deus, sobre nossa participação na casa de Deus, sobre nosso trabalho na obra de Deus, sobre nosso empenho na obra de Deus. Isso tem sido prioridade para a gente? Será que a gente tem preocupado mais com as coisas de Deus do que com nossas coisas? Será que a gente tem preocupado mais com o Evangelho, com levar a palavra de Deus do que nós mesmos? Será que nós temos investido mais nos nossos interesses do que nas coisas de Deus? Eu creio que Deus não quer que nós deixemos de viver bem, confortável, seguro, ter abundância na nossa geladeira, no nosso freezer, na nossa despensa, no nosso guarda-roupa. Não. É prazer de Deus dar boas coisas a nós, com abundância, do melhor dessa terra. Mas nós não podemos desprezar a necessidade da obra de Deus, da igreja de Deus. Se a gente está vendo que a obra está precisando, está necessário uma oferta, uma ajuda, uma contribuição, uma participação, uma mão de obra, alguma coisa para ajudar na construção física ou na assistência, no trabalho, né, humano, né, no calor humano, na palavra, no cuidado com as crianças, com jovens, com adolescentes, com senhoras, com as ministrações, né, com a distribuição das ofertas, com a assistência aos pobres, com a intercessão, com a oração, com a ajuda, com a visita, com o telefonema, com a atenção. Quanta coisa nós podemos fazer. Cada um tem o seu dom. Um tem o dom de levar a palavra, de pregar, de ensinar, de ministrar. Outro tem o dom de fazer uma visita, outro tem o dom de ofertar, outro tem o dom de construir, outro tem o dom de dar assistência, enfim, né, de limpar, de cuidar das crianças. Cada um tem o dom que o Espírito Santo próprio dá esse dom para o bem-estar da igreja, como um organismo vivo, né, composto de vários órgãos que um depende do outro. E juntos fazem um trabalho maravilhoso que é manter a vida de pé e prosseguir para o alvo, que é o reino de Deus. Então o povo temeu. Meus irmãos, essa mensagem, será que ela tocou seu coração? Será que deu será que motivou você a pensar de como você está levando a sua vida e como paralelamente você está levando a obra de Deus? Você tem sim desprezado as coisas de Deus, a igreja, a construção, as reuniões, o trabalho, as ministrações, assistências, as ofertas, os dízimos, e preocupado mais com você, com o seu bem-estar, com a sua roupa da vez da moda, né? Sua coleção de calçados, né? Coleção disso, daquilo, um freezer que está tão cheio, abarrotado, que não cabe as coisas mais, tem coisa estragada lá dentro, o guarda-roupa que não cabe mais coisas, você fica ali, isso aqui ainda vou usar, isso aqui ainda serve para alguma coisa, né? Isso aqui eu vou guardar um tempo, isso aqui quando eu emagrecer eu vou vestir, ou quando eu engordar eu uso isso aqui, né? E fica protelando. Nós temos contribuído para Deus efetivamente, assim, na questão da igreja, da vida da igreja, ou temos sido omissos, vagarosos, preocupados com o nosso bem-estar? Veja bem, será que você está contente com a casa que você tem, com tudo que você tem, você está desfrutando, tem amor por isso, está vivendo isso, está curtindo isso daí, ou não? Será que Deus está contente com essa situação toda, ou não? Talvez é hora da gente refletir. A igreja está passando por uma situação muito delicada, a igreja do Senhor na Terra. Nós sabemos das circunstâncias das quais estamos vivendo agora e das lutas que virão pela frente. O trabalho de parto já começou. As coisas não têm tendência a melhorar, mas se agravar, piorar, apertar.
Mas paralelo a essa perseguição, dificuldade, luta da igreja, virá também um grande avivamento na igreja de Deus. Sim. Aqueles que permanecerem firmes, que têm um coração em Deus, o Senhor, Deus, o Espírito Santo de Deus vai derramar com muito poder e nós vamos, sabe, a igreja do Senhor, a verdadeira igreja do Senhor vai arregaçar as mangas, vai cair para frente, para cima, sabe, vai pregar o evangelho com ousadia, intrepidez, com graça, sabedoria, com milagres, libertações, curas, transformações, dons espirituais. Deus vai fazer uma grande obra aqui na terra. E nós estaremos participando dessa, em nome de Jesus. O Senhor há de dar a todos nós graça, sabedoria, dons para poder participar. E aquela igreja falsa, interesseira, mentirosa, de aparências, aqueles organismos econômicos, aquelas instituições econômicas chamadas igreja, o próprio Senhor também vai cuidar. Mas o foco aqui é o seguinte: e você? Como está a sua participação com a questão da igreja de Deus? E a última pergunta é o seguinte: o templo de Deus, no qual ele habitava, naquela ocasião, era o templo que Salomão construiu, primeiro e segundo templo, né? Mas vamos olhar para agora para o templo atual, que o templo o qual o Deus habita agora, o Espírito Santo, pela pessoa de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, habita em nós, dentro de nós. Nós somos o templo no qual habita o Espírito Santo de Deus, o qual Deus habita. Como está o seu templo? Como está a sua comunhão com Deus? Seu coração? Tem mágoas aí dentro? Rancor, ira, contenda, intrigas, fofocas? Da sua língua, da sua boca, sai rios de águas vivas? Que vai matar a sede do sedento? Ou sua boca é aquela língua afiada que corta, que fuxica, fofoca, que fala mal, que braveja, que grita, que denegrina as pessoas, que humilha? Como estão os seus olhos? Você tem focado nas coisas de Deus, nas coisas puras ou nas coisas impuras? Como estão seus ouvidos? O que você anda ouvindo por aí? Como está a sua audição? Ele está ouvindo a palavra do Senhor, as mensagens, os hinos, o conselho, a profecia, o compartilhar dos irmãos, ou está entregue a esse lixo do mundo? Como estão suas mãos, seus pés, seu coração, seus pensamentos, seus propósitos de vida? Como está assim seu interior, sua qualidade de vida, sua alma? Como está o seu templo? Ele está edificado, está bonito, adornado, limpo, como esteve ali a plenitude do templo de Salomão? Ou ele está nesse templo aqui do profeta Ageu, que ficou 16 anos uma obra parada? Você imaginou? Começa a construir uma casa, levanta as paredes, né, aquela empolgação ali e tal. Quando chega na hora de cobrir, vamos parar. E fica 16 anos parada a construção. Como que está essa construção? Você já viu alguma construção assim parada no tempo, que ficou alguns anos sem mexer? Horrível, né? Mato, matagal, rato, morcego, barata, cobras, escorpiões, né? Enfim, sujeira, né? Sujeira de verdade, né? As chuvas e o vento estragando ali o que foi construído, aquele visual horrível, né? Pessoas, quem sabe as pessoas saquearam também material de construção, né? Levaram para seus próprios interesses, com suas próprias casas. Como estaria essa construção? Seria horrível, né? E será como que está o nosso templo interior no qual habita o Espírito Santo de Deus? Ele está parado, sujo, ou ele está adornado? Como que está, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, essa situação? Eu creio, meus queridos, que essa mensagem vai edificar a sua vida. Lembra do profeta Ageu? Lembra dessa mensagem que foi dada ali há termos de 530 anos antes de Cristo? Ela é muito válida para hoje, ela é aplicável para hoje, ela é a nossa realidade, o nosso dia. Que o Espírito Santo de Deus dê a você a sabedoria, o discernimento, a graça, a avaliação da sua vida, e que você possa fazer como aquele povo fez. Depois que eu vi essa palavra,
temeu o Senhor. Eles temeram o Senhor. Que o seu coração também possa temer ao Senhor, a obra do Senhor. E olha, arregaça a manga, invista na obra de Deus, você não vai se arrepender. Deus vai te abençoar, você será recompensado por tudo, nada você terá falta. Fique na paz, que a graça, a misericórdia, o amor de Deus esteja contigo, hoje para todos sempre, onde você estiver e em qualquer situação que você estiver. Em nome de Jesus, amém.